aí, galera, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo, né? Do livro Hibbeler, Estática, Mecânica para Engenharia, 12ª edição. E esse exercício, ele é um pouco mais complexo, mas nada de outro mundo, não. Vamos lá. Exercício 2.89, o enunciado é o seguinte: determine a intensidade e os ângulos de direção coordenados da força resultante em A. Vamos lá. O exercício está pedindo para a gente determinar a intensidade e o ângulo de direção da força resultante que atua nesse ponto A aqui, ó. Ou seja, aqui a gente pode ver que a gente tem um ganchinho, e nesse ganchinho a gente tem duas forças. A força B e a força C, que atua aqui, ó, no ponto C e no ponto B. E temos esse ponto A aqui, ó, que é do gancho. A gente quer saber qual é a força resultante que atua nesse ponto A aqui. Vamos lá entender o exercício um pouco. Entre, por exemplo, aqui, ó, a força C, ela tem uma distância, né? E ela tem a intensidade de 3,75 kN. E ela tem, ó, no eixo X, ela tem uma distância de 0,6 metros. No eixo Y, uma distância de 1,2 metros. E no Z, ela é 0. Ok? Beleza, vamos para a força B. A força B, ela tem uma intensidade de 3 kN. E ela tem a distância do eixo X de 0,9 metros, do eixo Y de 0,9 metros também. Tá um pouco distorcida a imagem, mas vamos lá. E do eixo Z, 0,75 metros, ok? E o ponto A, a gente tem uma distância de 1,2 metros, ok? Primeira coisa para a gente resolver esse exercício é redesenhá-lo. É o quê? O que seria isso? A gente vai fazer um diagrama de corpo livre, né? No qual a gente desenha os eixos, que são X, Y, Z, e as forças que estão atuando em suas respectivas distâncias, ok? Temos aqui a força C, né? FC, a força FB e o ponto A. Na força C, a gente tem as seguintes distâncias, colocando em ordem: X, Y e Z, ok? Temos 0,6, 1,2 e 0. Na força B, temos 0,9, menos 0,9 e 0,75. Por que menos? Lembra dos outros exercícios que a gente estava resolvendo. Desse lado aqui, como o sentido é para cá, o sentido aqui é positivo, então aqui é positivo, aqui é negativo. Então, como a força ela tá para esse outro lado aqui, então ela é negativa. E a altura de 0,75, ok? No ponto A temos 0 para X, 0 para Y e 1,2 para Z, que é essa distância aqui, ok? Beleza. Então, resolvemos isso, fizemos o diagrama de corpo livre, vamos agora para a resolução do exercício. Para a gente poder resolver esse exercício, a gente temos que lembrar que cada força, ela tem um vetor diretor, que a gente vai chamar de, por exemplo, eu tenho a força FC, então a gente tem o seu vetor diretor, UC. Mesma coisa, força FB, temos o vetor diretor UB, ok? E o que seria esse vetor diretor? Vamos primeiro escrever cada coordenada, né? Cada ponto e qual que é a sua coordenada. Vamos lá. Ponto B. Ponto A, perdão. É 0 e 0J e 1,2 K metros. Ok? B agora. 0,9 I menos 0,9 J 0,75 K. Sistema Internacional de Medidas, metros, ok? Ponto C agora.
0,6i, 1,2j, 0k metros, ok? Escrevemos, então agora a gente pode calcular o vetor diretor. Vamos começar pelo vetor diretor UB, que é o quê? É do ponto A até o ponto B. Ou seja, vamos lá. Então, a gente pega, ó, UB. Vai ser o vetor, né, RB, que é a distância de A até B, que a gente calcula como? Final menos inicial. Então, é o final menos o inicial das distâncias, dividido pela intensidade, ou seja, quanto que vale essas distâncias de B, ok? Então, vamos colocar aqui B. Então, vai ser distância de B, 0,9 menos, que é final menos inicial. Final é o B e o inicial é o A. Como o A é 0, então vamos colocar aqui 0. E mais menos 0,9 menos ali, que é do A, 0J. Mais 0,75 menos do A, que é 1,2K. Ok? Dividido pela intensidade, que é o quê? Raiz de as distâncias de B ao quadrado. Então, é 0,9 ao quadrado mais menos 0,9 ao quadrado mais 0,75 0,45 ao quadrado, ok? Por que 0,45? Que é esse valor aqui, ó. 0,75 menos 1,2, que me dá o valor de 0,45 ao quadrado, ok? Fazendo essas continhas, a gente vai ter aqui o vetor UB equivale a 0,9 sobre 1,35 e... Por que 1,35? Porque essa conta aqui de baixo, ó, ela me dá o resultado de 1,35. Menos 0,9, que é desse resultado aqui em cima, dividido por 1,35 J menos 0,45 sobre 1,35K. Ok? Encontramos, então, o vetor diretor UB. Agora, precisamos do vetor diretor UC. Vou fazer ele de outra cor. O UC vai ser da mesma forma que fizemos com o UB. Então, vai ser... O C vai ser o vetor RC dividido por C. Então, vamos lá. C, 0,6 menos 0 e mais 1,2 menos 0 J
mais 0 menos 1,2K. Tudo isso dividido por raiz de quê? 0,6 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado mais menos 1,2 ao quadrado, ok? Então, o vetor diretor, o C, vai me dar um resultado de 0,6 sobre 1,8i mais 1,2 sobre 1,8j menos 1,2 sobre 1,8k. Ok? Então, encontramos quanto que vale o vetor diretor B e o vetor diretor C. Esse resultado aqui e esse daqui, ok? Então, vamos para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Temos que a força resultante, ela é o quê? Força resultante, ela vai ser a força FB mais a força FC. Só que ainda não determinamos qual que é a força FB e a força FC. Precisamos dessas forças em coordenadas, porque aqui, ó, elas nos foi dado em intensidade. Precisamos dela em coordenadas, ou seja, em IJK, XYZ. Então, precisamos fazer essa força FB e essa força FC serem coordenadas, ok? Pra gente poder achar qual que é a força resultante. Então, vamos lá. Pra gente achar em coordenadas, a gente tem que fazer o seguinte. FB vai ser a força que nos foi dada em intensidade vezes o seu vetor diretor, que é o B, que a gente acabou de encontrar. Então, vai ser, a força, ela é de 3 kN. Então, vai ser 3 vezes, qual que é o vetor diretor? Esse aqui. Então, é 0,9 sobre 1,35i menos 0,9 sobre 1,35j menos 0,45 sobre 1,35k. Fazendo essa continha, eu tenho que fazer 3 vezes esse valor, 3 vezes esse valor e 3 vezes esse valor. Fazendo isso, eu vou ter que FB equivale a 2i menos 2j menos 1k. Ok? Agora, precisamos fazer a força FC. Então, vamos lá. FC vai ser FC vezes o vetor diretor, o C. Então, qual que é a força FC? 3,75. Então, vai ser 3,75 vezes o vetor diretor que achamos, o C. 0,6 sobre 1,8i mais 1,2 sobre 1,8j menos 1,2 sobre 1,8k. Vamos encontrar um valor de FC de 1,25i mais 2,5j menos 2,5k. Ok? Beleza, encontramos FC e FB. Agora, precisamos da
força resultante. A força resultante é a soma dessas duas forças, de FB e FC. Então, como que a gente acha a força resultante? Só somar as duas forças. Então, vai ser força resultante, vai ser FB. Qual que é FB? 2I menos 2J menos 1K mais FC, que é 1,25I mais 2,5J menos 2,5K. Ok? Vou aqui em parênteses pra gente entender melhor. Agora é só somar. Tudo que tem I a gente soma, tudo que tem J e tudo que tem K. Então, força resultante vai ser 3,25I mais 0,5J menos 3,5K. Lembrando que ela é em quilonewtons, ok? Então, achamos quanto que vale a força resultante. Mas o enunciado nos pede a intensidade. Então, temos que elevar ao quadrado e tirar a raiz. Então, a força resultante vai ser raiz de 3,25 ao quadrado mais 0,5 ao quadrado mais menos 3,5 ao quadrado, que vai me dar um valor de, vou colocar certinho aqui embaixo, raiz de 23,0625, que é 4,8 quilonewtons. Então, a minha força resultante tem uma intensidade de 4,8 quilonewtons, ok? Então, beleza. Então, a primeira parte do exercício já fizemos. Agora, a gente precisa determinar a direção. A direção é dada pelo cosseno da força, né? Medida em x, y, z, dividido pela sua intensidade. Vamos primeiro achar a direção alfa. A direção alfa vai ser alfa cossena menos 1 de... Qual que é a coordenada em x? É 3,25, né? Então, vai ser 3,25 dividido pela intensidade, que é 4,8. Então, vai dar um valor de 47,4 graus. Esse valor equivale ao meu primeiro ângulo. Segundo, vai ser beta, cossena menos 1, que é a coordenada em y. Então, é 0,5 sobre a intensidade, que é de 4,8. Então, 4,8, e vai me dar um ângulo de 84 graus, que equivale ao meu beta. E, por último, temos o gama, que é a coordenada em z, que vai me dar o valor de menos 3,5, não se esqueça do sinal, dividido por 4,8, que vai me dar um ângulo de 137 graus. Ok? Então, encontramos a intensidade, que foi de 4,8, e a sua respectiva direção, que são esses meus três ângulos, alfa, beta e gama. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam do sinal, que ele faz toda a diferença, e encontramos o que foi nos pedido, ok? Espero que tenha gostado. Deixa o like, compartilha, manda para os amigos e valeu!